Olá, gente querida aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes, mais uma edição do programa Paz e Bem, está indo ao ar nesta sexta-feira, 28 de agosto de 2026, com o queridíssimo monge Marcelo Barros. Hoje vamos falar de um tema muito importante, muito relevante, muito atual, atualíssimo, na verdade, que foi objeto do debate tá aqui, ó, no 38º Congresso da SOTER, né, a Sociedade de Teologia... Peraí, deixa eu pegar aqui o nome da SOTER. A Sociedade de Teologia... A Sociedade Brasileira de Teologia, que é a questão das religiões e violências, tá? Fundamental. Foi agora, tá? No mês de julho. Esse é um tema crucial para não apenas para o Brasil, para o mundo, né? Religião e violência. E quero, então, convidar nosso monge Marcelo Barros para dialogar com a gente sobre isso. Marcelo, como está você? Tudo bem? Tudo bom, Mauro. Alegria grande estar com você e com essa comunidade que forma o Paz e Bem. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Marcelo, estava falando aqui, teve o congresso da SOTER, Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, foi o 38º congresso, aconteceu em Belo Horizonte, em geral acontece... 38º. É 38º, né? Eu acho que eu falei 20º, 38º. Em geral, os congressos da SOTER acontecem em Belo Horizonte. E o tema foi esse: religião e violência, remédio ou veneno? Por que a SOTER, né, uma associação de teologia e ciências da religião, escolheu esse tema este ano, Marcelo? Pela urgência, pela, digamos assim, emergência de ver um mundo muito dividido, muito polarizado, não é só o Brasil, e o papel das religiões na violência política, social que ocorre todo dia. Então, é impressionante como você vê um governo norte-americano, um governo dos Estados Unidos. Eu não estou falando da pessoa do presidente Trump, eu estou falando do conselho de governo, das leis, das estruturas do governo norte-americano, que se colocam cada dia mais como o povo eleito de Deus, o novo Israel bíblico. E agora organizam uma secretaria da fé cristã. Então, alguns governos têm ministérios da religião, outros não têm, mas cada vez mais esse problema da religião é no mundo muito forte. Aqui no Brasil, a gente sabe como está polarizado e como as diversas expressões da fé ajudam um pouco a resolver isso. Então, a pergunta é a seguinte: a violência, ela é acidental, ela é por uma má compreensão, ela é algo que ocorreu, mas, digamos assim, a gente pode resolver facilmente, ou ela é, de uma certa forma, ligada à própria essência da religião? Essa é a questão fundamental. E qual resposta você tem para isso? Não sei se tem uma resposta detalhada, pronta, acabada, mas o René Girard, aquele grande antropologista, sábio, filósofo, teólogo francês, ele escreveu que a violência está ligada ao sacrifício. Então, toda religião que pensa que Deus é um senhor feudal, que assim como os poceiros, os peregrinos, os viajantes, os sem terra deviam pagar um imposto, um tributo ao dono da terra, nós temos também que pagar o sacrifício a Deus, senão ele nos destrói, ele nos mata, ele não protege. E aí as religiões que pensam a vida como sacrifício, essas religiões são essencialmente violentas.
E qualquer religião toda, desde o cristianismo, o judaísmo, as religiões, qualquer uma delas. Porque o sacrifício é uma violência. E o Quer dizer, sacrifício... toda religião que tem como um dos seus centros a ideia do sacrifício tende a conciliar com a ideia da violência. Uma violência simbólica, uma violência não física, na maioria das vezes, mas que às vezes termina sendo mais terrível, mais forte. E hoje em dia, por exemplo, uma figura como José Saramago, né? Ele fazia pinta assim, de ser contra Deus, vivia fazendo observações, dizendo no mundo sempre se matou por muita coisa, mas a maior parte dos seres humanos na história inteira da humanidade foram mortos por Deus. Aí as pessoas se chocavam e ele dizia em nome de Deus, a partir de Deus e por causa de Deus. E eu não sei se ele tem razão, que é a maior parte, mas muita gente. Agora, Marcelo, no caso do cristianismo, você tem o Evangelho mostrando Jesus como um profeta da não violência, que prega amor até para os inimigos. No entanto, você falou do Saramago, né? Mas se a gente olha para o cristianismo, de todas as religiões, talvez tenha sido aquela que mais promoveu violência, né? Basta lembrar as cruzadas, o Tribunal da Inquisição, o papel da Igreja Católica no genocídio dos povos indígenas aqui nas Américas. Essa é uma questão, né, para o cristianismo. Muito forte. O que significa que a gente tem que voltar a Jesus de Nazaré. Uma vez eu estava num encontro em que era assessorado pelo padre José Comblan, que foi meu professor de teologia, e alguém perguntou como é que depois de 2000 e tantos anos de cristianismo o mundo está desse jeito. E o Comblan respondeu: é sinal de que até aqui o cristianismo ainda não foi praticado, a não ser por pequenos grupos, uma ou outra pessoa, durante a história, né? Então, se você perguntar Francisco de Assis, cumpriu o cristianismo. Nós tivemos agora o Papa Francisco, uma figura de um profeta cristão. Sim. Mas as estruturas, o Comblan ensinava para a gente que o que é que na igreja de hoje resta do Evangelho de Jesus. E ele dizia, vamos ver se tem 5%. Isso eu digo com muita tristeza, porque é a igreja que eu amo. Sim. É a igreja a qual pertenço e quero pertencer e não vou deixar de pertencer. Mas é assim. Então... Agora, desculpa. Diga. Não, eu ia falar que essa questão, né, porque estamos falando do cristianismo, estamos falando das diferentes expressões do cristianismo, né? A Igreja Católica, né, as diferentes igrejas, denominações evangélicas, estamos falando desse universo todo. E a gente tem aqui no Brasil, em nome de Deus, do Deus cristão, vamos chamar assim, né, ele está muito associado, nos últimos anos, à ideia da violência, né? Então, é isso, né? Os cristãos atacando os terreiros de candomblé, os cristãos atacando as mulheres por conta de fatores, de determinações aparentemente, ou entre aspas, morais, né? E o apoio ao que há realmente de pior, né? Você tem uma corrente grande dentro desse cristianismo de extrema-direita, por exemplo, que apoia o genocídio do povo palestino. Como é que se reage a isso, Marcelo? Reajo dizendo que a gente tem que ser profeta, a gente tem que viver a profecia da discordância, do dissenso, do protesto, da denúncia e ir na direção contrária. Então, a gente sabe que foi no século IV, com Constantino,
que, à medida que a Igreja entrou no Império e se adaptou ao Império Romano, que houve uma divisão de tarefas, vamos chamar assim, tácito, um acordo vivido, em que o Império ou o Estado ficava com aquilo que é social, coletivo, Sim. e a Igreja ficava com as questões morais individuais. Então, se Uhum. você chegar hoje para a maioria dos bispos católicos ou dos pastores evangélicos e disser os Yanomami estão morrendo, e estão morrendo não de morte natural, mas de morte provocada pela Uhum. mineração, pelos ataques, pela brutalidade do sistema atual nosso, e não tem ninguém fazendo o que deve fazer, quer dizer, tem algumas ações. O governo Lula já melhorou, já fez alguma coisa, mas ainda é pouco. Eles dizem que pena, lamento, temos que nos solidarizar com eles, mas na prática parece ser uma coisa como se dissesse, não me diz respeito. Agora, Sim. se disser, as mulheres estão fazendo uma campanha para que no Brasil seja legislado o direito de aborto no primeiro mês, se houver o feto mal formado, ou se ela foi vítima de estupro, que Uhum. pela Constituição brasileira já é possível. Eles Uhum. vão fazer um lobby no Congresso, vão para praças públicas com cartazes dizendo é pecado. Então não percebem a desproporção de um evangelho que nós líamos anteontem na igreja, onde Jesus critica os mestres da lei, dizendo: vocês filtram um mosquito e deixam passar um camelo. E eu acho que é isso que está acontecendo. Quer dizer, bispos que são amigos do Trump. Aqui no Sim. Brasil, bispos e padres que claramente dizem para voltar na direita. Então, deixam passar porque quando pergunta por quê, claro, alguns talvez tenham algumas vantagens, mas normalmente não é. É mesmo porque eles acreditam que o da direita vai salvaguardar os valores que eles consideram cristãos, que são da sociedade burguesa ocidental, mas que eles acham que é do evangelho. Agora, deixa eu terminar com uma questão, me parece bem delicada e complexa, que é assim, ok, mas como é que a gente dialoga ou como é que a gente responde com uma situação, com situações limites? Você falou dos povos indígenas. Então, o massacre. Então, você tem um povo indígena, por exemplo, acontece lá com os Guarani no Mato Grosso do Sul, que estão sendo massacrados pelos jagunços, pela polícia militar e tudo. Né? Como é que você dialoga com os palestinos que estão sendo vítimas de um genocídio de Israel? Minha pergunta é, não é legítimo que esses povos reajam com violência, ou seja, reajam com suas armas a esta violência, porque ou fazem isto, ou simplesmente desaparecerão da face da Terra? Certo, sem dúvida nenhuma, há um problema grave aí, e eu descubro que na Bíblia existem duas palavras, uma para definir força e a outra Uhum. para definir violência. De um certo ponto de vista, se pode simplificar dizendo: quando a violência é do opressor, ela se chama violência. Quando ela é uma reação do oprimido para se defender, ela não se chama violência, se chama força. Uhum. Dom Helder Câmara, que foi meu mestre, e aí a gente tem a longa tradição do Gandhi, do Martin Luther King, de tanta gente, defende a não violência ativa. Mas mesmo as pessoas que defendem a não violência ativa concordam que a força, a reação Perfeito. forte, é preferível à covardia ou à passividade. Então, não há essa possibilidade de dizer, não, um lavrador que me pergunta, eu estou sendo atacado, minha família está sendo ameaçada, Uhum. o que é que eu faço? Eu não posso
ter uma arma e reagir, eu não tenho direito de dizer para ele, como cristão, você tem que ficar em casa esperando morrer. Então, é preciso a gente ter essa clareza e compreender que a gente defende a não violência, defende a paz e a justiça, e que a violência não vai mudar o mundo. Mas o Papa Paulo VI, na encíclica Populorum Progressio, no número 31, diz: a violência é inaceitável, a não ser em casos extremos. Significa, quando o caso é extremo, não tem alternativa, não resta possibilidade. Então, a gente tem que se defender. E aí não é uma defesa apenas de alguém, mas de um povo, de uma comunidade, de uma cultura. Perfeito. Mas é importante, eu queria concluir isso dizendo, é importante que a gente distinga o caminho da fé e da espiritualidade do caminho meramente institucional. E eu não estou separando o corpo da alma. Eu não estou dizendo de uma espiritualidade que é individual, é íntima, é só para mim. Não, não. Comunitária, social, organizada, mas que vá além da instituição eclesial. Eu acabo de publicar esse livro que se chama Boa Notícia para as Estradas do Mundo. Ler o Evangelho para além dos templos. Significa uma leitura mais laica do Evangelho de Jesus. Legal. E essa leitura mais laica do Evangelho de Jesus vai nesse sentido da não violência, mas da defesa forte dos direitos humanos e dos direitos da natureza. Sim. Vamos combinar, né? É o caminho de Dom Helder Câmara, por exemplo. Cujo falecimento se deu neste dia, 27 de agosto de 1999. Nós estamos celebrando 27 anos, ou 28 anos da sua partida. É isso aí. Tá bom. Querido monge Marcelo Barros, dá para ouvir ao fundo? Vocês estão ouvindo ao fundo? Tem um martelo ao fundo, não está atrapalhando? Está servindo até de um fundo musical para esse nosso encontro aqui no Paz e Bem. Foi bom, Marcelo. Obrigado demais, viu? Boa caminhada para ti. Muito obrigado, Mauro. Um grande abraço para você. Se alguém quiser o livro que eu mostrei, eu não estou fazendo propaganda comercial, mas ele é editado pelo CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, e vocês encontram no site. Legal. E desejo a todos que uma bênção de paz, de alegria e de vitória do povo. É isso aí. Paz e bem, Marcelo. Obrigado. Tchau. Grande Marcelo Barros, ficamos por aqui. Semana que vem, estou de volta com mais um Paz e Bem. Paz e bem para todo mundo.